Bom dia, boa tarde e uma boa noite a todos vocês. Desde já quero incentivar que vocês dêem um joinha lá nos meus vídeos, compartilha, assista ele todo, pois assim podemos alcançar o maior número possível de pessoas para saber do que se trata os vídeos que eu já fiz, o alerta, a ajuda que possa ser aí dada para todas as pessoas. Eu tenho visto na internet que as pessoas estão tendo muita coragem de divulgar, de dizer o que já passou, o que está passando, o que aconteceu. Estão tendo coragem de denunciar tudo o que tem acontecido dentro desse grupo religioso das Testemunhas de Jeová. A internet tem sido aí uma ferramenta fundamental para isso. Muitas coisas que ficaram escondidas ou ocultas das pessoas estão sendo agora, como a Bíblia diz, manifestas. Estão sendo aí manifestadas. E a própria Bíblia fala que essas coisas não ficariam escondidas. Seriam expostas, sim, ou seria manifestada. E as pessoas estão tendo muita coragem. Olha, estão divulgando aí, violência, injustiça, muita imoralidade, pedofilia. Olha, eu estou arrasado, decepcionado com os vídeos que eu tenho visto. Vídeos realmente tristes, decepcionantes. O último que eu vi aí, uma mãe comentando sobre, certo, um abuso que seus filhos ou filha passou, e os anciãos esperavam que ela arrumasse 2 testemunhas oculares. Como isso seria possível? Arrumar 2 testemunhas oculares, certo? E uma coisa que é interessante, que ela levou esse assunto para os anciãos confirmaram sim que o assunto era verdadeiro, que o assunto era verdade, e se ela levasse esse assunto para frente, fosse na delegacia ou fizesse um BO, eles eles não queriam se expor, certo? Em denunciar ou apoiar essa denúncia, porque eles encaram o que a outra pessoa fez com a filha dela como algo confessado a pastor, ou ancião, ou padre. Então eles podem ficar com isso em particular e não participar, né? Então isso se torna cada vez mais evidente se eles não se expôs, porque a pessoa ali, possa ser que a pessoa que foi acusada, ela foi para os anciãos e confessou para eles, fiz, não importa. Se ela confessou o que fez, aquilo ali é algo confessado em particular, e se eles não quiserem depor ou apoiar o que elas denunciou ali para ele ali, que eles presenciaram ali para eles podem. Então assim, aquela pessoa ali, aquela irmã que denunciou para os anciãos esse abuso das filhas dela, ficou com a mão amarrada, porque ela provavelmente foi na delegacia, fez o BO, mas não tem testemunhas. Não tem ali uma pessoa para falar que foi realmente verdade. Embora ela falou que a filha dela confessou realmente, falou que foi verdade, ela sentiu sim abusada. E aquela fiel da Testemunha de Jeová, aquela irmã, assumiu também que fez isso também, da filha da irmã, certo? Essa irmã saiu do grupo, nem quer mais saber desse grupo. Então as pessoas estão tendo coragem de denunciar, estão falando o que viram, o que passou, certo? Então é elogiável e também queremos dizer aí que foi realmente animador ver que os vídeos antigos de denúncia, de maltratos, de violência, que os primeiros fizeram, estão tendo mais resultado agora, devido à coragem e os esforços deles. Não só do grupo religioso da Testemunha de Jeová, mas de todos os grupos. Porque o grupo religioso no mundo hoje, eu não sei, mas está entre os primeiros ou o segundo aí na decepção da população. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que depois ou antes da política, acho que o grupo religioso é algo mais decepcionante que as pessoas hoje não acreditam como decepção. Então, tenham força, tenham coragem, denuncie, certo? Mas o tema que eu vou falar com vocês hoje é sobre a intolerância religiosa.
Mas antes disso, quero lembrar vocês dos últimos 2 vídeos que eu fiz falando daquele ancião que foi designado uma semana depois, que agrediu sua esposa ali, violentou ela fisicamente lá, e os ancião designou ele como ancião, certo? E depois eu fiz um vídeo falando que eles estavam separados, certo? Graças ali à força daquela irmã, tudo, eles se separaram, estão separados, estão divorciados. E eu falei que ia pesquisar e procurar saber se ele ainda era ancião. Por quê? Se ele era ancião. Porque nessa congregação que eu fazia parte, tem casos lá de pessoas que se separam, se divorciam, e o camarada ainda continua sendo pastor, continua sendo ancião. Porque eles controlam a situação e jogam a culpa para a mulher. E ele continua com aquele privilégio ali de ancião. Então nessa congregação que eu fazia parte, tem casos como esse. Por isso que eu ia pesquisar para saber se esse ancião ainda era ancião ou não. Então ele não é mais ancião desse grupo religioso aí não, ele não é. E provavelmente, acho que ele não entregou não, ele tem que ter sido aí, perdeu esse privilégio aí, viu? Provavelmente ele perdeu essa chance de ser pastor lá nas Testemunhas de Jeová. Mas se ele quiser abrir um outro grupo religioso aí, ou ainda se considerar ancião, ele pode sim, viu? Ele pode fazer isso aí, ele tem toda a liberdade de fazer ser mais um hipócrita nesse mundo aí, religioso. Muito bem, então vamos lá ao tema, né? Intolerância religiosa. O que é aí intolerância religiosa? Fazendo um breve resumo, o que é uma intolerância religiosa é um conjunto de ideologia e atitudes que pode ofender crenças de outros grupos religiosos. Então, para resumir, intolerância religiosa é quando alguém ofende ou ataca, ou fala mal, ou tenta justificar algo que faz parte da crença de alguém, certo? E o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: aonde que está, novamente eu volto a apelar e fazer essa observação, aonde que está o Ministério Público? Nessas observações, nessas revistas, nos comentários, no TVJW das Testemunhas de Jeová, certo? Nas suas publicações, nos seus folhetos, eles fazem constantemente, certo? Eles fazem isso, eles apresentam sim na sua pregação, na maneira que eles dizem, que eles ofendem, que eles vão de porta em porta, eles têm sim a intolerância religiosa. Se vocês for ver nas publicações deles, eles atacam a crença de outros. Não, a gente está falando a verdade. O que nós estamos expondo aqui é a verdade. Quando alguém na Terra, certo? Quando alguém na Terra apresentar as verdades bíblicas, certo? Quando alguém na Terra apresentar as verdades na Bíblia, a história daqui para o futuro é outra, certo? Devido tantas transformações, tantas modificações que a Bíblia já passou, os seres humanos na Terra, eles andam pela fé. Eles andam pela fé. Nós temos fé, nós acreditamos em algo, certo? Nós temos fé em Deus, em Jesus Cristo. Todos os grupos religiosos têm, certo? Mas se for colocar à parte os ensinamentos, o que a Bíblia diz no decorrer de toda a história da humanidade, vai ficar difícil saber quem tem as verdades da Bíblia. Tantas modificações, tantas coisas radicalizadas a Bíblia já passou, certo? E a Testemunha de Jeová apresenta isso sim, um lado intolerante com respeito à fé, à crença, o que as outras pessoas acreditam, certo? Eles agem sim com intolerância religiosa. Eles falam que não vão à guerra. Nós não vamos à guerra, nós somos um povo pacífico. Olha como que eles são sutis. Olha como eles são astutos. Cautelosos como a pomba, certo? E no caso aí, ligeiro como a serpente.
Olha para vocês verem. Eles falam, nós não vamos à guerra, nós não pegamos em armas, nós somos um povo pacífico, pregamos a paz, o amor, a união. Aonde que está o amor, a união, a paz que eles pregam? Não, eles não pegam em armas. Não pegam em armas. Mas ofende diretamente a crença e a fé das pessoas. Olha as revistas deles, o que eles falam, o que eles apresentam de todos os grupos religiosos. Você pode pegar lá que tem, ó, para vocês verem como que eles vão tão longe. Nas revistas deles tem até imagem de líderes religiosos, não líderes religiosos assumidos. Eles fazem figura de líderes religiosos que representa a Igreja Católica, a cristandade, os evangélicos, os cristãos. Eles têm livros que falam algo que é errado dos hindus, dos muçulmanos, do candomblé. Eles ensinam tudo que é errado. Mostra ou ofende as crenças das pessoas falando que tudo é errado. Tudo. É o que a pessoa acredita, é o que a pessoa defende, é o que a pessoa tem fé. Não é? Não é verdade? Mas não, eles persistem em ofender as crenças dos outros. E aonde que está o Ministério Público que não entra com uma observação como essa? Radicalizando o grupo das Testemunhas de Jeová como um grupo intolerante. Que eles causam intolerância religiosa. E as Testemunhas de Jeová não são cristãos, eles não são evangélicos. Por que eles se encaixam como grupo religioso? Pergunta para uma Testemunha de Jeová se eles são cristãos. O que eles vão falar para você? Não, a gente é Testemunha de Jeová. Pergunta se eles são evangélicos. Eles vão falar, não, nós somos Testemunha de Jeová. Entra para vocês ver, pesquisa para vocês ver. Eles se encaixam aí como grupo religioso por causa de algumas observações, que eles acreditam em algumas coisas da Bíblia, certo? Se beneficiam disso, beneficiam daquilo. Falam que ajudam a comunidade. Ajuda a comunidade não. Certo? Se eles ajudassem a comunidade, vocês viriam ações, obras deles, certo? Em ação na comunidade, nos bairros. Eles vão de porta em porta falar que as pessoas estão totalmente erradas na fé delas, na crença delas. Eles agem de uma maneira totalmente sem percepção, discernimento. E quem ainda age pior do que eles, muitas das vezes, são os moradores. Porque não tem base, certo? São jogados, como já disse, outras vezes de um lado para o outro como um vento. Se o vento vai para lá, vai para cá, eles vão, acompanham. Isso eu já falei, né? Então, é interessante fazer essa observação. Porque quem é intolerante no mundo da cristandade ou no mundo religioso todo hoje, de forma assumida, transparente, são as Testemunhas de Jeová. E o Ministério Público, as organizações das autoridades não observam isso. Eu acredito que não observam isso. Quantos e quantos ataques eles fazem a grupos religiosos, a líderes religiosos? E como que eles falam que não peguem arma, que não vão para a guerra, que são um povo pacífico, um povo que acredita em Deus? Fala para mim, fala para mim. É um grupo que mais promove a prostituição, certo? É o grupo que mais promove o adultério, a fornicação, a bebedeira, principalmente. Temos muitas evidências claras que eles promovem. São um dos grupos que mais promove a prostituição, como o divórcio, a separação, o adultério, a fornicação e a bebedeira. Um dos pontos principais que eu vou destacar que eles já vem de base, essa prostituição já vem de base, é a história do Charles Russell. A própria história do Charles Russell, que ele cometeu adultério, certo? Já prova isso. E aonde que está as Testemunhas de Jeová que não agiu ou não agem? Hoje, se vocês for ver, o grupo da Organização das Testemunhas de Jeová, elas podem agir. Elas podem agir mostrando que elas não apoiavam essa ideia do Russell, Charles Russell ali, certo? Falando que elas fazem uma publicação, faz uma revista,
falando que vocês não aprovaram, não aprovam a atitude dele de adultério, certo? Da maneira que ele agiu com a esposa dele, tirou todos os bens que estavam no nome dele, levou para a organização das Testemunhas de Jeová, não deu nada para ela. Porque vocês não promovem isso, essas verdades. Então a base das Testemunhas de Jeová já vem com prostituição, certo? E os seus líderes naquela ocasião já não agiram, certo? Já não tiveram aí a atitude correta de agir ou de punir Charles Russell, certo? Então mostra aí que as Testemunhas de Jeová não tem base, não tem segurança psicológica, mental para dar apoio para um casal. Ó, aqui na organização, aqui na congregação que eu frequentava, que eu frequento, é muitos e muitos casos, jovens, tudo aí se separando. Tudo se separando porque não tem base. Certo? Não tem base. Por quê? Que o grupo das Testemunhas de Jeová é um dos que mais está crescendo. Um dos que mais está crescendo. Um dos que mais está crescendo com respeito à pedofilia. Por quê? Que é um dos grupos que mais está crescendo. Porque essas pessoas novas que estão se chegando nessa organização aí, eles não têm uma vida sexual ativa. Eles não têm uma vida sexual de amor, de prazer. Eles estão restritos a tudo, a um monte de porcaria eles estão restritos. É por isso que esses caras, essas mulheres, eles vão abusar dos filhos dos outros, certo? Vão abusar dos seus filhos aí na congregação, certo? Dos seus vizinhos. Sabe por quê? Porque eles não têm realizações sexual na casa deles, certo? Com a esposa deles. A mulher não tem com o marido dela entre quatro paredes. São restritos às suas fantasias, aos seus desejos, certo? Casam por casar, para ter uma relação ali, uma outra, porque no começo é gostoso, isso, aquilo, depois acaba. Porque eles são restritos a uma vida sexual ativa, boa, gostosa, certo? É por isso que um dos pontos que o grupo das Testemunhas de Jeová está crescendo com respeito à pedofilia, certo? Porque os seus maridos lá, as suas esposas, certo, não têm uma vida sexual ativa, certo? Com as fantasias, com desejos, porque eles são tudo restritos. Tudo restritos. É como diz um ditado, né? Entre quatro paredes tudo pode. Se alguém for julgar você, vai ser Deus. E se Deus for julgar você, que ele julgue você também entre quatro paredes, certo? Certo? Você, todo mundo, todos nós poderíamos usufruir, ou podemos usufruir uma vida sexual prazerosa, cheia de prazeres. Mas as Testemunhas de Jeová relutam contra isso. Relutam contra isso e isso é visto, certo? Exposto, certo? Quantos estão sendo desassociados, quantos estão sendo expulsos das suas organizações aí afora? Então fica aí, certo? Esse ponto aí que com respeito à pedofilia, certo? A intolerância que eles mesmos promovem. A própria organização das Testemunhas de Jeová promove isso. A pedofilia, certo? E também, como eu tinha comentado aí também, a intolerância religiosa, certo? Porque eu vejo e vi muitos casais frios. Os caras casam, faz uma festona, meu. Bebedeira pra todo lado, meu. Só pra ter uma relação passageira ali. É triste. Então isso é causado, sim, pelo grupo das Testemunhas de Jeová. E as consequências psicológicas, como eu já comentei em outros vídeos aí, quem arca novamente é a saúde pública, certo? Tudo bem que eles podem se beneficiar, mas quem deveria bancar, cuidar é esse grupo aí das Testemunhas de Jeová, pelas ofensas psicológicas que eles mesmos sofrem ou a organização mesmo causam a essas pessoas, certo? Como eu estava falando de Charles Russell, por que a organização das Testemunhas de Jeová não faz uma comissão delas aí, comissão de serviço? Sei lá onde vocês querem fazer, faça em qualquer lugar, caralho. Faça em qualquer lugar uma comissão de serviço aí, analisa esse caso de Charles Russell, faz uma publicação pedindo desculpa, falando como que vocês poderiam agir, certo, com respeito a essa situação, que vocês criaram essa base, que vocês têm essa base, certo,
que já veio de muitos e muitos anos atrás. Mostra o índice, faz uma publicação e mostra, junto com isso que eu estou falando, o índice de quantos já foram expulsos por causa de adultério, fornicação. Faz esse índice. Queria ver se vocês são corajosos, como vocês mostram ser, expondo aí as coisas dos outros grupos religiosos, a fé, as crenças deles. Fazem, expõem as verdades a respeito de vocês. E as testemunhas de Jeová, de muitos anos para trás, e umas 2 décadas, não, de 10 anos mais ou menos para cá, mudou muito o seu conceito de ensino, a sua fé, a sua crença. Agora, a Testemunha de Jeová pode ser sim considerado um grupo gospel, né? Como vocês têm visto, como vocês sabem, eles estão apelando para a internet, né? Desenvolvendo aí essas coisas gospel, música, eventos gospel. Um dos eventos que teve aqui no Brasil, certo? Como que eles falam, Congresso Internacional, foi um show de hipocrisia, viu? Um show de hipocrisia do que eles ensinam, do que eles pregam. Eles falam que muitas coisas eles não adoram, eles não veneram, mas nesse congresso internacional, se vocês verem os vídeos lá, eles venerando, recepcionando aqueles deuses deles. Teve um que diz, sei lá, do corpo governante, que tem as orientações do espírito lá, como que eles veneraram eles, como que eles, da maneira ali que eles adoram, certo? Os seus fiéis ali, adorando ali os seus líderes religiosos. Isso fica claro também, transparente, que eles estão entrando nessa linha gospel. De há muitos e muitos anos isso já vem acontecendo. Eles já estavam se encaminhando para essa linha gospel, mas agora eles assumiram definitivamente. Definitivamente eles assumiram essa linha gospel deles aí. Mostrando assim que eles estão o quê? Levando os seus fiéis o quê? A esse tipo de idolatria, certo? Esse tipo aí de adoração, certo? Isso fica claro também e evidente nos vídeos das Testemunhas de Jeová, induzindo as pessoas a cantar os seus hinos, os seus cânticos, de uma forma que é para venerar, adorar aqueles que estão ali participando. Isso fica evidente, muito evidente, como é evidente nos grupos gospel da cristandade, dos grupos religiosos que atualmente tem bandas, tem aí seus cantores gospel, né? E a Testemunha de Jeová está nessa mesma linha. Então isso mostra também que vocês são iguais a todos os grupos religiosos. Como eu disse no começo, quem é capaz de provar que está com a verdade? Quem? Hã? Meu, aqui na Terra vai ser difícil alguém provar isso, viu? Vai ser muito difícil alguém provar quem está com a verdade. E outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é com respeito aí a outros vídeos que eu fiz, falando que eles são sim um povo que gosta de encher a cara, de se embriagar, de beber. Eu falei para vocês, eu falei, convivi, vi muito disso. E isso que eu falei há alguns meses, muitos meses atrás, vai ficar provado para vocês quando vocês acessarem o link que eu vou pôr lá nos comentários desse vídeo. Vocês vão ver que interessante, um membro lá que eles dizem ser do corpo governante, que recebem lá as orientações do Espírito Santo, comprando um monte de garrafa alcoólica, certo? E lá naquele vídeo vocês vão ver que aquele membro ali que fala que é do corpo governante, ele tem um salário lá, certo? Como os líderes religiosos, os pastores também têm um salário. Eles falam que aquilo ali é ajuda de custo, certo? Ajuda de custo, não sei o que, eles têm um salário. E eles têm um salário, viu? E o INSS deles são pagos. Não vai ficar igual muito trouxas que segue aí os grupos religiosos do mundo afora, não, viu? As Testemunhas de Jeová ali, ó, pagam o INSS de cada um daqueles que estão por aí afora nos seus betéis, publicando as suas revistas, suas literaturas, viu? Não vai ficar igual vocês aí não, vou voltar a falar aí cabeça de prego não, viu? Vocês vão aí ganhar um salarinho aí do Estado, ao qual vocês aí, certo? Não apoiam, certo?
não apoiam o Estado, vocês querem pagar suas contribuições, tudo. E outra coisa, vocês não deveriam nem entrar em concurso público. As testemunhas de Jeová, elas participam em concurso público, tem aí muitos que trabalham aqui na vila mesmo, certo? Tem uma testemunha de Jeová aí do caralho aí, que trabalha aí, ó, nos postos aí de saúde, certo? Em negócio público. E muitas das coisas eles não apoiam não, viu? Campanhas assim e tudo, eles não apoiam não. Não apoiam muitas das campanhas do governo, ajuda pro governo, eles não mandam não. Não conta com isso não. Certo? Aí, fica aí, ó, os cabeça de prego aí, ó, atrás de Bolsa Família, Não é que seja errado, gente. Só tô falando isso, por quê? Por causa que muitos dos testemunhos de Jeová fica lá, ó, dando contribuição, pagando o INSS desses camaradas que fica lá, certo? E você acha que eles vão ganhar um salarinho? Que eles pagam o INSS de um salarinho? Né não, viu? Procura saber para vocês ver quanto que é que eles ganham, tá certo? E vocês ficam aí bancando aí, ó, certo? Depois vão aí querer buscar aí uma aposentadoria aí, ó, de chulé. Olha, é brincadeira isso, viu, gente? Eu vou te falar, viu? Eu tenho que me segurar, eu tô segurando, certo? Mas enfim. Então, isso tudo que eu tô falando é da indignação dos meus direitos que eu posso me expressar, tá bom? E vocês que não gostou, dá os seus comentários lá, certo? Vocês podem criticar, podem falar, todos vocês têm o direito disso, de criticar, de dar ideias, de falar o que vocês quiserem, certo? Da mesma maneira que eu tô pondo meus vídeos lá no YouTube, vocês têm direito de criticar, de falar que é contra, que eu tô errado, que eu tô certo, não importa, eu tenho o direito de me expressar, certo? E vocês têm direito, como muitos babacas estão entrando e comentando o que quiserem, eles têm direito, eles não estão errados, não estão errados. E nenhum das testemunhas de Jeová pode me criticar ou falar algo. Porque vocês vão de porta em porta, vocês falam, vocês publicam, fazem vídeo, fazem um monte de coisa. E vocês não expõem? Não expõem? Então todo mundo, todos que estão fazendo vídeo aí no YouTube têm direito de se expressar, certo? Se eu ou outro não tá, ou tá com a verdade, não interessa. Todo mundo tem direito de falar as merda que quer, certo? Aí, como eu tava falando, eu vou deixar o link lá da revista, o link lá que gravaram lá, o membro do corpo governante das testemunhas de Jeová, um dos líderes deles lá, ó, enchendo o carrinho de cachaça lá, certo? E vocês lá tá falando quanto que ele gastou, quanto que ele ganha, certo? E isso prova que os vídeos que eu fiz, falei há muito tempo atrás, que as testemunhas de Jeová mete pra dentro, que gosta de mamar mesmo, isso só prova novamente pra mim que eu tava certo, como muitos outros que publicou também estão certos. Certo? Não é por nada não, viu, que eu tô falando isso, que fragaram ele não. Ele tem direito sim de encher a cara assim. Esse camarada aí do corpo governante das testemunhas de Jeová, esse líder, ele tem direito sim, certo? O que eu tô falando pra vocês lá ver é o que é interessante vocês ver, tá certo? Ele tem direito de encher a cara, de se embriagar, comer um amendoim, um queijinho, um salame sim. Porque não é fácil não, viu? Ir lá, ficar pesquisando as teologias deles, a filosofia deles, e sabendo que muita coisa não é verdade, muita coisa é mentira, certo? E depois vai pra casa com a cabeça tranquila, não. Eles têm que encher a cara mesmo, tá bom? E é isso mesmo. E outra coisa que eu quero destacar aqui então, é que eu apelo novamente aí pro Ministério Público fazer essa observação. Se as testemunhas de Jeová é ou não é um grupo intolerante. Um grupo intolerante. Sim ou não? O que vocês acham? Com respeito às suas literaturas, seus vídeos, suas publicações, que eles expõem os governos, expõem os grupos religiosos, várias partes do mundo eles expõem, certo? Eles estão com a verdade? Eles estão com a mentira? O que vocês acham? E outro ponto que eu gostaria de destacar aqui também, brevemente aqui, que depois eu vou fazer um resumo mais cabal, que eu vou falar pra vocês no próximo vídeo, também assim mais resumidamente, é com respeito às datas comemorativas. Tivemos aí, né, dia 25 que passou agora, e os líderes da Testemunha de Jeová, como assessores da Testemunha de Jeová, não comemoram datas comemorativas,
Vou aí no próximo vídeo trazer evidências, certo? Que os israelitas comemoravam sim, viu? Comemoravam sim. Vou trazer evidências que eles comemoravam. E tem evidências da contagem de anos que Jesus Cristo tinha da Bíblia. Então isso mostra que Deus se preocupava, o Criador se preocupava com a idade de Jesus Cristo, certo? Parabenizava ele sim por mais um ano de vida, certo? A Bíblia faz referência aí ao crescimento dele, certo? Com as idades, até quando ele tinha 30 e morreu com 33 e pouco. Então eu vou trazer esse resumo aí. E também vou trazer um resumo de Samuel, tá? A mãe de Samuel presenteava ele sim, todo ano. Ela ia lá no templo, levava um presente para ele. E ano ela ia lá levar um presente para Samuel. Cada ano da sua vida ela levava. E tem outros casos também que a testemunha de Jeová não sabe que é verdade, que eu vi aí na internet, que o primeiro homem que, vamos dizer que era homossexual, foi discípulo de Jesus Cristo, viu? Tem lá a história do eunuco, realmente. Eu pesquisei, vi na internet, cheguei à conclusão que Jesus Cristo sim, tinha sim. Embora a Bíblia faz algumas observações com respeito à forma aí de homossexual ou não, não interessa. Mas a Bíblia faz referência que o eunuco, ele era um homossexual, certo? E se tornou um discípulo de Jesus Cristo. Então nós vamos ver essas evidências aí no próximo vídeo. E se vocês quiserem criticar, quiser comentar, quiser dar um joinha, eu fico muito agradecido e conto com aí que vocês possam divulgar, que vocês possam compartilhar. É muito importante essas observações radicais aí, expressivas que eu estou falando, porque todos nós temos esse direito. Nós temos um país livre e todos nós podemos fazer e falar o que nós bem entendermos. E outra coisa, se muitos de vocês estão se preocupando com a maneira que eu me expresso, o português que eu falo, certo? A maneira errada ou certa, não interessa. O ponto principal aí, que eu sei que cada um de vocês vão entender aonde que eu quero chegar, tá bom? E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.